Fala, time, boa noite, tudo bem? Ao vivo aqui no Facebook com o Super Nilson Soares, vai contar para nós como é ser síndico de vários condomínios. Também vamos lá para o Instagram, só um minutinho. Fala, time, boa noite, tudo bem? Ao vivo também agora no Instagram. Hoje nós vamos receber o Super Nilson Soares para falar de como é ser síndico de vários condomínios de todos os perfis. Nilson, boa noite, tudo bem? Você já está ao vivo para você aí no Instagram também. Boa noite, Jonathan. Tudo bem? Aqui no Instagram ainda não apareceu, não, mas eu acho que já já aparece, né? Ok, atualiza aí, por gentileza. Vamos atualizar. Opa, já estou ao vivo aqui no Insta. Ah, legal. Deixa eu aparecer aqui. Boa. Agora eu vou te fazer o convite aí, tá? Legal. Bom, o Jesus está presente já também. Aí, bacana. Aí é o seguinte, Nilson, faz um favor para mim. Ao vivo também. Se você olhar, na partezinha de baixo ali, ó, tem um aviãozinho, dá uma olhada. Tô vendo o aviãozinho. Fica nesse aviãozinho aí, escolhe 5 amigos aí e manda o convite para eles virem assistir a gente aqui. Que hoje esse tema é muito importante. Vamos convidar a turma aí para participar. Estou mandando aqui. Beleza. E para quem já estiver no Facebook também pode convidar o pessoal fazendo aí uma sala de transmissão. Só 5 ou mais? Se você tiver mais aí, fica à vontade. Fica à vontade. Tem mais. Deixa eu chamar mais aqui. Espera aí. Beleza. Jesus, que está ao vivo aí, quem mais quiser convidar também o pessoal, só apertar o aviãozinho aí, é bacana. Estou convidando alguns aqui. Fica à vontade, por favor. Mandei uns 10. Ah, maravilha. Pelo menos 5. Maravilha. Então, agora vamos para o nosso bate-papo. Primeiro, de antemão, a Maria já chegou. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Queria te agradecer, Nilson, pela presença aí. Ó, o Fábio também já chegou, pela disponibilidade, pelo tempo, compartilhar com o pessoal toda a sua experiência. E, então, te desejar boa noite a todos também. Boa noite, tudo bem, Jonathan? Eu que agradeço a oportunidade de estar com você hoje e poder compartilhar um pouco do conhecimento referente ao trabalho do síndico dentro dos condomínios. Como você disse, condomínios residenciais, comerciais, condomínios clubes, condomínios de alto padrão, condomínios de médio padrão, até mesmo os condomínios que eles chamam de coabs e tudo mais, que todos eles nós vamos ter pessoas diferentes trabalhando. É isso aí. Então, Nilson, tem um hábito aqui na Solvit que a gente sempre gosta, na verdade, de conhecer um pouco o convidado, porque às vezes a pessoa não tem oportunidade de saber o histórico, né? Às vezes vê agora aí já bem na carreira e tudo mais, não sabe o começo, né? Então, queria que você, por favor, começasse lá do início e depois a transição, onde é que você entrou nesse mercado que é muito apaixonante, mas é bem maluco, né? O Gabriel pedindo um abraço aí, ó. Opa! Ô, Gabriel Rico, um abraço aí, tamo junto. Né? Esse é meu parceiro, ele trabalha na construção civil, ele faz casas maravilhosas em condomínios horizontais de alto padrão, então a empresa o nome da empresa dele é Arcline, né? Uma empresa bem conceituada na região da Indaiatuba, então um abraço aí, Gabriel, obrigado por estar nos assistindo. Então, eu comecei a trabalhar com condomínio, na verdade, em 1993 para 94, né? Então faz muito tempo. Meu pai, ele trabalhava como pintor e ele trabalhava para uma empresa de engenharia, então eu era ainda moleque, eu tinha 18 anos e ajudava meu pai a fazer essas pinturas e fui convidado para trabalhar nessa empresa de engenharia e lá eu entrei como auxiliar de almoxerifado e essa empresa ela prestava serviço para os condomínios, fazendo toda a parte de regularização, prefeitura, no CONTRU, no Corpo de Bombeiro, e aí eu comecei no almoxerifado nessa empresa e lá fui desenvolvendo, comecei a estudar, fazer. Chegou um momento que eu estava cansado de trabalhar no almoxerifado, eu perguntei para o dono o que eu tinha que fazer para que eu pudesse
ter mais oportunidades dentro da empresa, e ele falou, olha, você precisa estudar. Então, eu fui estudar, e lá nessa empresa, de lá eu saí, e eu sempre na hora do almoço eu subi e ajudar o pessoal de vendas, né, para fazer toda a parte de listagem, aprender, fazer algumas ligações. E aí teve uma oportunidade no departamento de vendas, eu fui para o departamento de vendas para fazer os orçamentos, né, toda a parte de orçamentos no departamento de venda, porque como eu trabalho no almoxerifado, eu conhecia todas as peças, todos os equipamentos, então eu sabia como elaborar o orçamento, porque eu tinha essa bagagem de conhecer as peças por estar no almoxerifado. E eu trabalhei lá por volta de 5, 6 meses, eu fui chamado para trabalhar de supervisor de projetos na área de projetos da empresa, porque eu comecei a estudar, desenvolver. Sim. Então, eu fui para projetos, e em projetos eu, né, tive várias oportunidades, eu virei gerente de projetos, e depois gerente de projetos e atendimento, então eu fazia toda a parte de regularização no CONTRU, no Corpo de Bombeiro. Eu tinha 3 engenheiros que trabalhavam na empresa e eles eram subordinados a mim, e lá começou a minha história na área de condomínio. E chegou um momento que eu estava bem saturado na empresa, e eu recebi um convite de uma construtora para ir trabalhar, fazer a implantação de um condomínio muito grande, condomínio comercial, lá na região de Perdizes, lá em cima, na Pinagés, com Afonso Bovero. Isso legal. Em 2000. Então, lá foi quando eu comecei efetivamente a trabalhar em condomínio, e eu fazia o trabalho lá como se fosse o síndico. A construtora era a síndica, e eu era representante da construtora naquele condomínio. Então, foi quando começou efetivamente a minha história como síndico profissional, atuando já nos condomínios e fazendo toda a parte operacional, recebendo os condôminos, ajustando toda a parte de regulamento interno, convenção, enfim, lá foi quando começou a minha história, e de lá para cá eu venho atuando em vários condomínios, fazendo todo o processo de implantação, e efetivamente eu abri minha empresa em 2011, foi quando eu montei a empresa, e hoje eu estou nesse mercado aí há mais de 25 anos, trabalhando com condomínios, então já tive todo tipo de histórias em condomínio, né? Eu costumo falar que a experiência, ela conta muito dentro dos condomínios, pois com a experiência você consegue solucionar os problemas. E vou falar que eu já tive todo tipo de experiências dentro de condomínios. Jonathan, então, a história, e, enfim. E aí eu estou aqui hoje para poder somar e compartilhar algumas experiências com as pessoas aqui no seu canal. Perfeito. Faça um favor para mim. Eu acho que no Instagram caiu. Dá uma olhadinha lá, por gentileza, para ver se você consegue retornar lá. Faz esse favor. Deixa eu olhar. Vou aproveitar e dar um alô aí para Sabrina, que entrou agora. Luiz Urra, famoso. O esse aí é parceirão também, Luiz Urra. A gente fez algumas implantações juntos aí. Ele é parceirão e conhece muito de condomínio também. Obrigado por estar conosco aí, Luiz. Um abraço. Jonathan, caiu mesmo aqui. Como eu faço aqui? É só você retomar lá, por favor. Isso. Você acessa. Pronto, já fiz. Veja aí se chegou para você, por favor. Chegou, voltou aqui. Você consegue deixar o celular em pé? O pessoal vê você bonitão aí. Aí fica melhor, né? É. Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer. Só um minuto. Tranquilo. O Kesley chegou aí. Aí, pronto. Consegui ajeitar aqui. Maravilha. Vamos lá. Então, poxa, mas que bacana. Então, você começou lá de baixo, né? Aí foi estudando. Isso que você citou é muito importante. A gente tem ouvido de vários síndicos que a gente vem conversando aí. O estudo, a preparação, eles são essenciais aí para quem quer crescer. Embora ser síndico, você não dependa, né, de uma faculdade, nada disso, com certeza aí o estudo e a dedicação eles auxiliam, né? Perfeitamente, Jonatas. É assim. Então, foi o start, né? Eu conversei com o meu diretor, falei o que eu tinha que fazer para poder crescer na empresa. Ele falou, você precisa estudar. Eu falei, mas vou estudar o quê? Olha, você tem que saber mexer em computador. Eu fui fazer curso de computação. Você precisa fazer faculdade. Então, a empresa, ela trabalhava com engenharia. Então, eu comecei a fazer faculdade de engenharia na área engenharia elétrica, só que eu sou uma pessoa que gosto de lidar com o público, né? Não que eu não conheça números e tudo mais, mas eu gosto de
conflito, eu gosto de administrar pessoas e gerar resultado através de pessoas. Então, não me dei muito bem, aí eu tranquei, e depois eu fui fazer direito, porque ele precisava de um advogado, também é uma coisa que é muito fechada, e não tenho nada contra os advogados, mas eu acredito que o advogado em si ele trabalha o contraditório, isso também acaba não dando resultado. A gente pode enxergar hoje que tem muito advogado migrando para o ramo de condomínio e fazendo o quê? A gestão operacional, fazendo todo esse trabalho, mas por quê, né? Eu costumo sempre dizer que como advogado ele tem uma retórica muito boa, muito bonita e conhece de leis, isso acaba convencendo as pessoas, né? Não significa que eles sejam bons gestores, né? Eles são bons advogados. E eu vejo muito isso no mercado onde eu atuo, que muitos advogados assumem como síndico e acabam não gerando o resultado esperado. Por quê? Porque ele é bom no contraditório, né? Em convencer as pessoas de algo, não de gerar o resultado administrativamente. Mas, enfim, né? Eu tenho um monte de advogados parceiros e tem alguns que são muito bons, né? Porque eles vão se especializar, eles vão lá, faz um MBA em gestão de pessoas, enfim. Aí, em gestão de condomínio, eles geram um resultado melhor. Fantástico, que legal. E aí, bom, você já acabou conseguindo aí uma ponte pela incorporadora, né, para poder atuar já aí na linha de frente como síndico. E eu concordo com você, a questão de gostar de lidar com pessoas é essencial, né, para quem quer ser síndico. Não tem como ser síndico sem gostar de pessoas. E quais foram os seus próximos passos, né? Depois aí dessa primeira incursão aí como síndico, sendo, vamos dizer assim, um preposto da incorporadora, qual foi o seu passo seguinte? Então, Jonathan, aí nesse condomínio eu trabalhei nele até 2005. Ah. Tá? Aí nesse condomínio eu fiz toda a parte de implantação, a consultora tinha muitas unidades lá, então fiquei lá até 2005. Aí em 2005 já tinha terminado toda a parte de implantação, o condomínio já rodava como reloginho, tinha vendido todas as unidades, era um prédio comercial. Eu peguei e migrei para um outro condomínio, que era na região da Rua Piauí, do lado do Mackenzie, é um condomínio residencial, mas é um condomínio que tem umas particularidades. Por quê? Porque como era do lado da Faculdade Mackenzie, ali da Santa Casa, enfim, eram muitos estudantes, era um condomínio com 250 unidades, uma torre só, os apartamentos eram menores, então lá nesse condomínio nós tínhamos pessoas idosas e muitos estudantes. Então os estudantes de famílias de alto padrão, todos iam para aquele condomínio. Então eu trabalhei naquele condomínio até 2008 para 2009, fazendo toda essa parte de gestão. Em 2008 para 2009, eu fui para um outro condomínio que é chamado de Lindenberg. Não sei se as pessoas que conhecem, então, foi o Joaquim Lindenberg, do lado do Hospital São Luís, ali na Oscar Americano, que é um condomínio já de altíssimo padrão. Então, ia fazer implantação e eles precisavam de um especialista para poder receber aquelas pessoas que eram pessoas diferenciadas, tinha lá o Ronaldinho Gaúcho, tinha um apartamento lá, enfim, alguns outros medalhões aí da sociedade brasileira. Então, cada apartamento lá, isso em 2008 para 2009, cada apartamento lá custava em torno de 10 a 11 milhões. E nós estamos falando isso em 2009. Hoje ainda, né? Então, hoje um apartamento lá está em torno de 25 a 30 milhões. O apartamento lá tinha em torno de 650 a 700 metros quadrados. Só a sala tinha 150 metros quadrados, só a sala de estar deles, né? Então, lá onde eu pude enxergar esse patamar das pessoas de alto padrão, que eles negociavam um quadro no telefone de 200, 300, 400 mil reais, como se estivesse comprando um pãozinho na padaria, entendeu? Então, você começa a enxergar essa diferença desses perfis dentro de condomínio. Que legal. E aí esse condomínio foi rápido, porque como as pessoas tinham dinheiro lá, a implantação durou 1 ano e meio, mais ou menos. Porque 1 ano e meio, aí eu fui fazer a implantação de outro condomínio, que era Parque Palácio Savoia e Reale, ali na região da Mário Ferraz. Que é também de alto padrão, só que os apartamentos eram menores. Não eram tão grandes, mas era numa região bem conceituada. Dá uma olhadinha, por favor, acho que o Instagram caiu de novo. Dá uma olhadinha. Caiu de novo, eu já fiz a solicitação. Boa.
Eu não sei o que está acontecendo, está caindo aqui, mas enfim. Tem muita gente fazendo live também aí. Pode ser, que aí fica caindo, né? E nesse condomínio eu fiquei até 2010. Puxa, que legal. E aí fui convidado por uma construtora para fazer a implantação de um condomínio. Aí depois desse condomínio eu fui fazer a implantação de um outro condomínio lá no Parque Panambi. Região do Morumbi, né? Isso, é um bem famoso ali perto do Lindenberg, São Paulo também. Legal. Lá também eu fiquei 1 ano e meio, fiz toda a parte de implantação, fiz o condomínio rodar. Aí eu fui convidado para fazer uma implantação de um condomínio clube grande na região de São Caetano, de 480 unidades. Então era o primeiro condomínio clube na região de São Caetano. Ele foi entregue faseado ainda, entregou 2 torres, depois mais 2 torres. Então nesse condomínio foi quando eu montei a empresa e comecei a atuar efetivamente como síndico profissional com a minha empresa. Legal. Aí, de lá para cá eu venho atuando aí nos condomínios. Na minha carteira já passou mais ou menos uns 50 condomínios aí como síndico profissional. E muitos desses condomínios, por eu trabalhar, ser também... na época, nós fundamos o Instituto Pró Síndico, que aí se tornou Instituto Cidade Condomínio, e lá nós fazíamos treinamento para síndicos profissionais e gestores. Então, de lá para cá, a gente vem fazendo esses treinamentos. Alguns síndicos moradores se tornaram síndicos profissionais, acabou assumindo o condomínio qual eu era o síndico, e aí ficou um morador para fazer essa ponte, porque eu costumo falar que eu gosto de gerar resultado através das pessoas e fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Então, através disso, porque não adianta você deter o conhecimento só para você. Quando você compartilha esse conhecimento e faz a vida das outras pessoas melhor, a sua melhora também. Com certeza. Eu tenho um ditado que eu costumo dizer que quem chega primeiro bebe água limpa, entendeu? Então, você precisa estar nos renovando. Você tem que enxergar as oportunidades e chegar primeiro nessas oportunidades. Então, eu vivo a minha vida, eu vivo dessa forma, enxergando as oportunidades e buscando nesse caminho. E condomínio tem muitas oportunidades, muitas coisas ainda para serem feitas. Fantástico. Então, olhando aqui um pouco da história, já dá para ver aí mais ou menos por que você conseguiu aí abarcar tantos empreendimentos diferentes, né? Lá vem a síndica, também deu um alô aí para nós, seja bem-vinda. Vamos dizer o seguinte, então, agora já partindo exatamente para o nosso papo. Então, poxa, como você pegou diversos condomínios na implantação de perfis diferentes, foi aí que você começou a identificar, né, qual que é a melhor forma de falar, porque, vamos começar da linguagem. Com certeza, conversar com uma pessoa, como você citou, que negocia um quadro de X mil reais, que às vezes é o preço de um apartamento, uma outra que já tem dificuldade ali para pagar o financiamento, é uma linguagem diferente. Partindo da linguagem, Nilson, qual que é a sua dica e recomendação aí para os síndicos? Porque, assim, eu pessoalmente, né, você já deve ter me ouvido falar, até escrevi no texto aqui, a gente orienta os síndicos a buscar criar na carteira um padrão, um perfil que ele se adeque melhor. Principalmente quem está começando, não é fácil de escolher o condomínio, né? Então vai para onde deixar. Aí a pessoa precisa ali ter a flexibilidade. Qual é a dica que você dá com relação à linguagem para essa pessoa que está chegando? Então, como você disse, é muito importante, né? Eu não posso abordar uma linguagem coloquial, difícil, nos condomínios de baixo padrão. Não que lá não tenham pessoas que tenham conhecimento, mas se eu chegar lá de terno, todo arrumadinho, as pessoas elas vão ficar meio na segunda com você, entendeu? Esse síndico quer dar um de melhor do que a gente, ele quer ser melhor, enfim, ele quer falar difícil. Então, todas essas coisas acabam dificultando se você vai fazer a gestão de condomínios de médio, de baixo padrão. Né? Quais são os condomínios? Condomínios, e nem estou falando de valores, eu estou falando localização. Se eu estou atuando na periferia, né, cuidando de condomínios CDHU, que foram financiamentos de Minha Casa Minha Vida, a minha colocação tem que ser diferente de um condomínio de alto padrão. Eu não posso chegar lá de terno, gravata, todo arrumadinho. Não que isso não é bom, mas se eu chegar lá dessa forma e as pessoas lá não estarem vestidas dessa forma,
eu preciso, porque a primeira linguagem é a do corpo, é da vestimenta, essa que fala primeiro. Então, eu chego num lugar onde o ambiente está assim, eu tenho que pedir permissão e pedir para eles para ficar mais à vontade. Falar, olha, eu vim de uma outra reunião, e aí eu estava vestido dessa forma, mas estou aqui à disposição. Eu posso tirar meu terno, posso tirar a gravata, e fica da forma que eles estão. Então, essa é a primeira linguagem que eu tenho que falar, é a do corpo, é o visual, que é o que as pessoas compram mais. Aí depois eu vou para a linguagem deles. Aí é a forma que eles colocam as coisas, é a forma que eu vou colocar também. Então, esse cuidado tem que ser bem importante. Eu não tenho que nem ser superior a eles, nem inferior. Eu tenho que me igualar, eu tenho que estar igual a eles, dependendo do condomínio que você está administrando e atuando. Então, isso é fundamental. Não adianta eu estar num condomínio de baixo padrão falando, eu tenho esse carro, eu tenho esse, eu faço assim, eu faço e aconteço, enfim. Lá as pessoas não vão querer você lá, porque vão achar que você está debochando deles. Perfeito. Então, a primeira coisa é ganhar a empatia ali da pessoa, né? Vamos tratando aí do Minha Casa Minha Vida, vamos dizer. Tá ali de acordo, entender que muitas vezes a pessoa não morou em condomínio, né? Então ela não sabe das demandas, tem que ter uma paciência adicional também, de explicar, de esclarecer, né? Tem esse desafio ainda, né? Exatamente, isso é o primordial, porque a empatia é fundamental, né? Eu tenho que me colocar no lugar da outra pessoa, principalmente para o síndico. Se você é síndico e você não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, se você não consegue realmente ter a empatia e saber, e ter o cuidado também, tá? Eu não posso chegar e falar para uma pessoa que eu sei o que ela está sentindo se eu nunca passei por aquilo. Eu imagino o que você está sentindo, eu imagino o que você está passando. Não eu sei. Quando eu sei, eu já passei por tal situação. Então, quando eu falar eu sei, eu preciso compartilhar e falar, realmente sei o que você está passando, porque eu já passei por uma situação semelhante. Entendeu? Agora, se eu não sei, eu imagino o que você está passando. Então, isso é primordial, independente de qual condomínio eu estou administrando, entendeu? E é como você falou, um condomínio residencial já é diferente de um condomínio comercial. É totalmente diferente a linguagem, como vai abordar os resultados, entendeu? Num condomínio comercial, as pessoas não gostam muito de conversa, muito papo, eles querem resultado, eles querem que os equipamentos, que as coisas dentro do condomínio funcionem 100%, sem problemas. Principalmente a documentação. Uma delas é o AVCB, porque sem o AVCB eles não conseguem o alvará. AVCB, ABIT, certificado de manutenção, certificado de verificação, esses documentos eu preciso ter. Então, essa é a linguagem mais importante num condomínio comercial. Porque se eu não tenho essa documentação, eu vou ter problema. Se eu não tenho a limpeza das caixas d'água em dia, toda a documentação em dia, eu vou ter problema. Porque para as empresas funcionarem dentro desses condomínios comerciais, elas precisam dessa documentação para conseguir alvará a licença para elas estarem funcionando. Perfeito. E você, o Roberto está aí também, que falou com a gente já. Henrique, prazer, Roberto. Deixa eu te falar uma questão. E aí, em cima disso, você citou também a questão dos condomínios de padrão maior, que às vezes a questão de segurança é mais sensível, né? Como que o síndico, né, quando vai se candidatar a um condomínio desse, como que ele deve chegar? Como que, na sua visão, é a melhor abordagem no condomínio de alto padrão aí? Então, condomínio de alto padrão, a maior preocupação deles, como você falou, é a segurança. Essa é a maior preocupação, tá? Então, nesse condomínio que eu te falei, o Lindenberg, eles me contrataram porque sabia que eu fiz especialização, fiz alguns cursos na parte de segurança, na época eu fiz VSPP também, que era segurança privada, eu tenho alguns amigos que são policiais, enfim, eu conheço um pouquinho desse mercado, desse ramo. Então, a primeira coisa que eles fizeram lá nesse condomínio era ninguém entrava lá sem fazer todos os procedimentos de segurança. Nós tínhamos os VSPPs, que eram o quê? Não era nem porteiro, nem vigilante. Era um segurança privado, que trabalhava na clausura, armado, de colete à prova de bala, e eles conheciam e faziam todos os procedimentos de segurança. Chegava a qualquer condômino lá, fazia a verificação no carro, porta-mala, então era totalmente diferente. Nós tínhamos lá 10 unidades. Wilson, vou te pedir só um favor, acho que caiu de novo no Instagram.
Dá uma acessada lá novamente, por gentileza. A Vovozilda tá aí também, Silvio Barra, pessoal participando, Cripto Limpeza, Rosana, bastante gente. Fiz a solicitação de novo, ó. Tá? Tá atualizando. Tá caindo toda hora. Não sei se é o final também. Eu tô numa região boa aqui, não sei o que tá acontecendo. Essa época de pandemia é mais complicado, não tem problema não. Mas legal, já fiz a solicitação de novo lá. Beleza. Aí você estava explicando que o pessoal estava de colete à prova de bala. Sim, então a maior preocupação nos prédios de alto padrão é a segurança. Esse é o primeiro ponto. Até porque lá as pessoas que moram nesses condomínios, eles não querem eles não têm essa vida social que nós temos nos outros condomínios, entendeu? Sim. Eles têm os amigos deles, até porque todos eles frequentam já um clube de alto padrão, enfim, que eles vão lá para fumar o charuto deles, fazer todos os eventos deles com pessoas diferenciadas, o horário deles são totalmente diferentes. Então, nesses condomínios, as pessoas dormem até 10, 11 horas da manhã, vai dormir. Aí eles chegam em casa para poder dormir 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, entendeu? É totalmente diferente a vida deles. Eles não. É totalmente diferente. Um prédio onde as pessoas são de alto padrão, a maioria delas atuam muito à noite, da tarde para a noite, dormem pouco, enfim. É uma coisa muito maluca. Então, eles não têm a rotina que as pessoas de classe média e as pessoas todas têm para poder fazer e viver toda essa coisa de sociedade. Então, a parte deles de condomínio é muito pouca. Lá tinha uma quadra de tênis, o pessoal jogava tênis lá, sempre trazia um convidado, o professor, para poder treinar, enfim. Era um condomínio totalmente atípico. Né? Tinha uma academia também, e alguns tinham academia na casa deles, eles já tinham academia por conta do espaço. Então, quando você vai assumir um condomínio desse, a forma de falar é o que? Eles precisam enxergar. Se você conhece bem, principalmente a parte de segurança, não dá, eu tenho que usar. E todos esses serviços, não tem como você mudar esse foco nos prédios de altíssimo padrão. Eles vão se preocupar com a segurança, se você conhece a parte administrativa, e esses condomínios também não querem ter problema. Uma coisa lá, esse condomínio, ele tinha um gerador que atendia toda a área comum e a área particular. Olha que bacana. Isso é bem diferente, né? Isso é muito raro. Porque quando acabava a energia, era 15 segundos, entrava o gerador e já é para eles. Então é o quê? O gerador tem que ter a manutenção em dia. Não pode parar. Se acontecesse, eu ia ter problema. A parte de água é a mesma coisa. Era caldeiras e tinha o aquecimento. Então era central. Não podia dar problema. Então, nesse tipo de condomínio, a manutenção ela tem que ser redonda. Eles não querem saber de negociar custo, preço. Você pode até negociar, mas eles querem resultado. Então, eu não podia contratar qualquer empresa para fazer a manutenção. Vou contratar a mais baratinha. Não, vou contratar a empresa que tem estrutura e tenha seguro. Porque se acontecer algum problema e gerar um transtorno para essas pessoas, a possibilidade de um processo e você ter problemas maiores eram muito grandes. Então, são cuidados que você precisa tomar e principalmente a forma de falar. Sim. Se você não souber falar e se colocar com esse tipo de pessoas, que são pessoas que viajam o mundo inteiro, são pessoas que conhecem várias línguas, enfim, você acaba também tendo problemas para administrar esses condomínios. Perfeito. Exatamente. Então, você vê, e aí já é um trânsito diferente, outro tipo de assunto, outro tipo de abordagem. Já no condomínio clube, você bem citou, né? Às vezes o condomínio ali, CDHU, às vezes não tem uma área comum, o condomínio de alto padrão até tem área comum, mas os condomínios usam eventualmente. No condomínio clube, não. Justamente o cidadão compra ali para poder utilizar a piscina, muitas vezes quer levar a família, né? Que é aquele pessoal que está ali na faixa intermediária. E você tem esse desafio, né, de implantar um condomínio grande. Qual que é a sua sugestão aí nesse sentido? Ainda falando da parte de linguagem.
Então, Jonathan, o condomínio clube são os condomínios mais difíceis de administrar. Por quê? Porque lá você já começa a administrar conflito entre pessoas. Certo. E conflito entre pessoas de classes sociais diferentes também. Por Sim. quê? Porque nesse condomínio clube você tem lá unidades de 50, 60 metros e unidades de 150, 200 metros no mesmo ambiente. Aí é onde começa a ter esses conflitos. Todo mundo quer os direitos iguais, e é o que tem que ser feito em condomínios, isonomia e tudo mais, mas acaba tendo aquele conflito de eu pago mais do que o fulano, e ele usa a mesma coisa que eu, ele tem os mesmos benefícios que eu, e aí você acaba tendo que administrar esses conflitos. Aí é a mesma coisa, você tem que usar uma retórica diferente, você precisa falar de forma diferente, dependendo aquele condômino que chega para conversar com você. Então você tem que explicar, e é primordial, eu costumo dizer que as ferramentas de trabalho do síndico é a convenção e o regimento interno. E o Código Civil, enfim, a Constituição, todas as outras leis auxiliares aí. Tem as leis principais e auxiliares que vêm para ajudar. E aí vem todas as outras normas, né? Inclusive nós temos uma norma agora, que é a norma mais nova por conta da pandemia, né? Agora já está, nós estamos começando a liberar as áreas comuns, e a forma de nós colocarmos isso para o condômino também nós temos que ter cuidado, porque hoje todo mundo quer processar todo mundo. Sim. Então, se você não saber se colocar e a forma de você mostrar e falar com as pessoas, você acaba tendo problema também. Então, condomínio, eu costumo dizer que os condomínios clubes é uma cidade. É por isso que, por toda essa experiência que eu venho ganhado aí nos condomínios, é o que eu tenho falado, eu estou mudando um pouquinho o conceito e estou começando a buscar oportunidades na administração pública, né? Então, como você até expôs lá, hoje eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de Santo André, por quê? Exatamente para poder levar um pouquinho desse know-how, eu aprendi um pouquinho sobre as necessidades dos condomínios e eu quero buscar alguns direitos que os condomínios acabam deixando de ter por não ter ninguém que represente a classe dentro dos condomínios. Todo mundo vai, fala que vai fazer, só que é importante as pessoas saberem o que os três poderes cada um faz, né? Então, o poder executivo, ele vai executar. Quem são eles? É governador, presidente, prefeito. O judiciário vai punir, vai fazer cumprir o que a lei determina. E o legislativo são os vereadores, deputados e senadores. Então, hoje eu faço um pleito de pré-candidato a vereador para quê? Para poder estabelecer algumas leis que vão ajudar os condôminos, vão ajudar os condomínios a serem melhor, colocar leis lá, que hoje... Aí fala, mas qual tipo de lei que tem? E a maioria das pessoas não sabe. Então, principalmente CONTRU. Nós temos o CONTRU, é uma lei, são leis criadas pelos vereadores em São Paulo, o prefeito sancionou, e nós temos lá, todos os elevadores precisam do IRIA, tem que pagar uma taxa, tem que ser feita uma manutenção. E aí tem um monte de regras, mas quais são os benefícios que retornam para os condomínios? Então, a gente sabe que, e eu falo isso porque em 2010 nós tínhamos uma lei que antigamente todos os condomínios eram fiscalizados, eles mandavam notificação e tinha que executar. Hoje eles já não mandam notificação, não. Eles mandam para condomínios comerciais. Residenciais, eles não mandam. Mas se acontecer qualquer acidente lá, quem responde civil e criminalmente é o síndico. Então, por isso que o síndico tem que estar antenado, tem que obedecer às normas de segurança, para-raio, brigada de incêndio, os corrimãos têm que ser contínuos, enfim, nós temos que ter lá os sensores, detector de fumaça, pressurização depende da quantidade de pessoas que moram no condomínio. Então, tem N equipamentos que são exigidos. E a prefeitura que põe, mas quais são os benefícios que o condomínio ele recebe? Principalmente uma taxa de PTU muito alta, né? Ele tem lá uma infraestrutura e acaba recebendo uma taxa muito alta para poder... eles pagam muito dinheiro e o resultado e os benefícios são bem menores. Até porque eles ocupam uma área menor. Se você pegar lá, a área em si é menor. Sim. Porque está para cima, não tá? Eles estão usando um espaço que não é utilizado mesmo e nem era. Sim. O que é para cima.
Só que eles cobram bom, mas o meu espaço é aqui porque está cobrando para cima. Somente aqueles condomínios que têm menor área comum, né? Exatamente, não tem infraestrutura e paga do mesmo jeito como aqueles que têm todos esses benefícios. Então a gente precisa alinhar, equacionar essas coisas dentro da sociedade, só que ninguém nunca pensou nisso. Então, um dos pleitos é esse. E a comunicação é fundamental, é entender o que os condomínios precisam, o que os condomínios precisam, e as necessidades são diferentes em cada tipo de condomínio. No Isso que eu queria entrar, isso, é isso que eu queria entrar agora, inclusive, Nilson. O que você pode falar de cada uma desses condomínios? O que você prioriza? O que é a primeira coisa que você olha quando você chega em cada um deles? Quando você vai se apresentar? Enfim, qual é o seu primeiro olhar para cada um desses tipos de condomínio? Então, Jonathan, a primeira coisa a gente tem que identificar quais são os anseios das pessoas que vivem naquele condomínio. Uhum. A primeira coisa que todo mundo quer economizar, enfim, e não ter um custo maior é reduzir custo. Sim. Quando você fala que vai diminuir o valor que ele paga, todo mundo quer isso. Isso é o que todo brasileiro quer. Qualquer pessoa no mundo, enfim, quer ter um menor custo e viver melhor. Sim. É isso que todo mundo busca, né, ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu chego no condomínio, verifico o que eles têm no condomínio, o que eles esperam, quais são os anseios daquela comunidade. Enfim, se não tem uma área de lazer dentro do condomínio e tem um espaço nas redondezas, o qual pode ser feito uma praça, algum ambiente onde esse condomínio, as pessoas que vivem nesse condomínio possam usufruir, eles vão usufruir. Então, é assim, nós temos condomínios que estão perto de regiões perigosas, que tem muita criminalidade. Que as pessoas desse condomínio vão... O anseio maior deles é ter maior segurança. Mas eles acabam não tendo um respaldo nisso. Então, eu preciso identificar qual é o anseio deles. Como eu faço isso? Me igualando a eles, usando empatia, conversando e deixando com que eles falam. Quais são os anseios e necessidades deles? São diferentes. E, principalmente nos condomínios de baixo padrão, sempre eles querem ter um ambiente que tenha mais lazer. Então, assim, teve condomínio que eu cheguei e o que eles queriam era uma churrasqueira. Tinha uma quadra, mas não tinha churrasqueira. Aí o pessoal, pô, eu quero usar a quadra, mas não tem churrasqueira, a consultora não fez, o que a gente pode fazer? A gente fez um projeto, levou para uma assembleia, aprovou, fez a churrasqueira, então o pessoal, era festa todo final de semana. E era legal, era o que eles queriam lá. Aí tem outro condomínio que eles querem mais segurança. Ó, eu quero aqui que coloque aquela clausura com torniquete alto, porque eu não quero que as pessoas entrem sem ser identificadas. E eu sempre costumo falar que a segurança é sensação de segurança. É impossível nós termos uma segurança 100%. Quem fala isso está mentindo. Não tem como. Ah, mas isso é comprovado, Nilson? John Kennedy foi morto. E ele tinha segurança por toda a volta dele. As torres gêmeas foram derrubadas. E eles tinham segurança em toda a volta. Então, a segurança, você coloca filtros para dificultar o acesso das pessoas. Ou do meliante. Mas se o meliante ele quiser entrar, ele vai entrar. Ele vai formar meios para conseguir entrar, porque eles estão sem fazer nada o tempo inteiro. Principalmente as redes sociais. Isso é um benefício fantástico para todo mundo, mas um perigo. Então, cuidado. Principalmente quando você está viajando, você consegue informações de condomínio, muitas informações através das redes sociais. Então, você consegue enxergar lá quais são os anseios das pessoas, quais são as dificuldades, quais são os maiores problemas que eles têm, através das redes sociais, através da página do Facebook do condomínio. Então, colocam lá e aí o administrador talvez não tenha aquele traquejo de poder bloquear as pessoas, entrar qualquer um, e com isso acaba gerando alguns problemas para o condomínio no futuro. Então, é assim, tudo depende, como eu disse, dos prédios comerciais, que é mais fácil identificar. O que eles querem, o que eles buscam. Não ter problema, ter toda a documentação em ordem. Isso é fundamental nos condomínios comerciais. A VCB em ordem, em dia, isso é fundamental. Às vezes tem algumas dificuldades, por quê? Porque por conta de implantação, ou corpo de bombeiro, ou algumas obras que é feita nos condomínios, isso acaba levando um tempo maior. Mas é fundamental você ter a documentação de AVCB, certificado de manutenção,
AVS, que é auto de vistoria, de verificação, de segurança. Esses documentos são primordiais de você ter um comercial. No condomínio clube, você tem que ter a área de lazer funcionando 100%. É primordial. Um abraço aí. Valeu, Edu. Abraço, Edu. Tamo junto. Então, é primordial nós termos isso bem alinhado, porque se eu não tenho área comum funcionando no condomínio residencial, principalmente a piscina no verão. Essa é uma das coisas que é sempre conflito, né? Qualquer condomínio que você chegue e está no verão, eles vão perguntar para você o que precisa fazer para funcionar. A piscina sempre está cristalina no verão. E a gente sabe que é difícil. Aí eles comparam com o clube. Ah, lá no clube que eu frequento, a piscina sempre está lotada, sempre está limpinha. Só que, se você pegar lá, eles têm dosador automático, eles têm uma pessoa lá o dia inteiro cuidando da piscina, fazendo toda... né? Exatamente. E o condomínio, não. Normalmente, a pessoa da limpeza vai uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana. Só que 3 vezes já começa a ficar caro. Você falou, a pessoa tem que ir todo dia. Aí você vai gastar em torno de 6, 7, 8 mil reais para cuidar de uma piscina todos os dias no verão e deixar ela bonitinha. No clube, ele está gerando receita, então ele consegue administrar isso. Agora, um condomínio clube, não. É onde você começa a ter esses conflitos aí. Aí a sua linguagem é saber explicar aos condôminos a diferença de um clube para um condomínio residencial. Ele fala, mas aqui a gente gasta isso. Mas no clube, das 6 horas da tarde, eles fecham a piscina e ninguém pode usar. Porque ela precisa ter o descanso para poder filtrar toda a água e gerar o resultado. Aí no condomínio, eles começam a usar a piscina às 6 horas da manhã e param 10 horas da noite, às vezes 10 e meia, 11 horas da noite. Alguns condomínios 24 horas. Como que você cuida da piscina e deixa ela limpa? Você tem condomínio com piscina aquecida. Só faz um favor, Nilson, só volta lá no Instagram. Que o papo tá rápido, ó, já estamos em 40 minutos. Caiu de novo? Caiu, por favor. Vamos lá, solicitei. Enviei para você aí já. Vamos lá, o pessoal tá curtindo. Olha como tem que passar rápido. Já estamos em 41 minutos. Passa bem rápido mesmo, hein? Mas, enfim, é isso aí. Você estava explicando. Então, no clube, em geral, 6 da tarde, 7 da noite, aí já zera, né, a participação, e aí depois ele fica lá curando, vamos dizer assim. No condomínio residencial, pelo contrário, né? Eles vão até ampliando muitas vezes, né? No horário de verão. Que é no verão, exatamente. E aí é onde você tem essas dificuldades. E, como eu disse, a linguagem nos condomínios, enfim, é você mostrar empatia e poder mostrar para eles, por A mais B, como as coisas funcionam. Então, e é onde você tem os problemas. Aí você vai ter problema, e aí você tem que saber conversar com as pessoas. Esse é um dos problemas no verão, é a piscina. Sim. Outro problema é onde tem muita criança, brinquedoteca, quadra de esportes, principalmente aquelas que aceitam pessoas de fora a usarem a quadra. Então tem que ter esse cuidado, tem que saber como se colocar, principalmente com os filhos dos proprietários, que eles vão repetir aquilo que eles ouvem dos pais. E normalmente eles vão falar, eu pago seu salário, eu faço isso, aquilo. Então é quando você tem que respirar e saber conversar com eles, explicar, entendeu? Chamar os pais. Não adianta você querer só dar bronca no filho, porque primeiro você não é o pai deles e você não tem que educar ninguém. Quem educa o filho são os pais, nem a escola educa. Então, começou uma discussão, é ligar para o pai e falar, estou com seu filho aqui e a gente está tendo esse tipo de problema. Esse é primordial. Legal. A Rosana te saudando aí, até pela campanha, parabenizando. Obrigado. Então, vamos para cima aí, vamos trabalhar para fazer uma Santo André melhor. Então, como você citou, eu queria que você abordasse um pouquinho mais, Nilson, porque essa é uma questão bastante delicada mesmo, né? Realmente, dependendo da criação, infelizmente, a criança acaba repetindo aí o que o pai fala, aí eu estou pagando seu salário, etc. Como que você acha que é a melhor forma de abordar? É um tema bacana que você levantou. Então, isso aí você tem que ter muito cuidado. Eu costumo sempre falar e oriento as pessoas que trabalham comigo, principalmente no condomínio clube, nunca vai ser você que está à frente de um problema assim. Uhum. Quando é o síndico que tem uma experiência, é mais fácil, mas vai ser seu controlador de acesso, aquela pessoa que está nos ambientes. Então, eu costumo falar, ele fala isso, que paga seu salário, você só vai ligar
para o pai dessa criança. Não adianta você brigar com... Até porque o filho vai falar aquilo que ele quer para o pai. Aí vai falar que o segurança foi mal educado, chegou lá xingando e tal. Então você tem que ter esse cuidado. Você tem que falar, olha, ele está falando, viu, identificou, fala, não pode ser feito dessa forma, ele vai querer brigar, reclamar com você, falar, paga o seu salário, não sei o quê. Você vai, liga para o pai, pede para ele descer para poder conversar. Se o pai não tiver, a gente vai ligar para o pai onde ele estiver. Fala, estou com seu filho aqui, aconteceu essa situação, por isso nós temos a relação de telefone dos pais, dos condôminos na portaria. Por 2 motivos, para você facilitar a comunicação de um acidente ou incidente dentro da unidade, enfim, e outra coisa, quando acontece esses casos, principalmente com os filhos na quadra, na brinquedoteca, você saber como lidar. Eu não tenho que tratar com o filho, eu tenho que tratar com o pai, com o proprietário, que é o condômino que vai ser penalizado se um filho fizer algo errado. Então, quando um filho, alguém faz algo errado, quem é penalizado é o proprietário, é o pai. Aí você tem que explicar para ele o porquê você penalizou. Então, se ele fez algo que dentro das normas não pode ser feito, as câmeras registraram, fica muito fácil. Né? Você pega isso, mas se ele agiu de forma incoerente com o porteiro, tudo mais, eu sempre falo, com ser uma situação de com o controlador de acesso ou na portaria, sempre ter mais uma testemunha, chamar mais alguém. Tem alguém que possa confirmar o que aconteceu de fato na situação. Porque a gente sabe, se não saber se comunicar e estar no mesmo patamar e mostrar empatia, a gente vai ter problema. E criança é criança, eles vão refletir aquilo que os pais falam, ensinam e educam para eles. Então, é um cuidado que precisa ter muito grande e principalmente treinar os controladores de acesso. E falar, não estou aqui porque eu não gosto de você, eu estou falando porque isso não pode ser feito. Sim. Eu tinha condomínio que as crianças atiravam pedra de dentro do condomínio para a rua. Aí quebrou para-brisa de carro, e aí? Eles vêm procurando quem? O pai? Sim. Não, é o síndico, né? Bate lá já xingando, entendeu? Aí você vai falar com o pai e penalizar e fala que o filho dele não faz isso. Então, se você não consegue registrar, você tem um problema. Até porque precisa pagar o para-brisa do carro que foi quebrado na rua. Que o pessoal atirou de dentro do condomínio. Entendeu? Então, são problemas que vêm para o colo do síndico e ele tem que administrar. E aí ele tem que conversar com o pai e falar, realmente, o seu filho não tem esse perfil, mas quando ele junta com as outras crianças, nós sabemos que as crianças se transformam e ele acabou fazendo isso. Vou falar porque foi porque ele quis ou porque ele é ruim? Não, não sou eu que estou falando, aconteceu. Então, nós não podemos acusar ninguém. Nós temos que mostrar a situação em que o pai, ele enxergue isso. Então, é importante a comunicação, como conversar com esse pai. Chega lá, seu filho fez isso, 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 nenhum pai gosta. Ele vai ficar do lado do filho, vai brigar com você. Agora, você fala, olha, aconteceu esse fato, seu filho está junto com as outras crianças, pode ser que ele é uma pessoa, uma criança muito legal, muito bacana, não faz isso, mas juntou com as outras crianças, ele acabou acontecendo essa situação e foi identificado que foi ele que foi o causador. Então, como que nós vamos resolver a situação? Então, sempre jogar a bola. Eu não posso tomar a decisão, deixar com que ele tome, né? Quando ele mesmo fala, você identifica o problema e joga para ele. O que a gente pode fazer? Você não entra na dividida, né? Não, você não entra na dividida. Não pode. Quando a gente entra... Às vezes tem que entrar, Jonathan. Porque chega um condomínio e, assim, infelizmente, a gente sabe, principalmente em alguns condomínios, quando os condomínios têm interesse de ser síndico. Porque a gente sabe que isso é natural nesse mercado. Você precisa ter esses cuidados. Então, eles vão querer sempre te colocar na berlinda. Ah, é você, eu quero saber qual ação você vai tomar. Então, você identifica e pega a convenção, o regulamento interno, e você fala para ele, olha, a ação que eu vou tomar é aquela que está dentro da convenção, o que fala no regimento interno, o que fala na decisão de assembleia. Aí, quando você faz isso, porque todo problema que acontece no condomínio é do síndico, da portaria, da limpeza. Nunca são dos condôminos. Não, eles não têm problema, eles não fazem nenhuma situação. Com certeza, os síndicos que estão aí estão concordando. O Rogério está até acenando para nós, porque realmente os condôminos não erram. Não.
Quem é o síndico. Ele faz uma coisa errada, recebe uma notificação, vai lá brigar com o síndico porque ele foi notificado. Se ele tomou a multa, a mesma coisa. Se ele fez algo que não podia, ele fala que não sabia. Ele quer justificar o erro dele. Ele Charles, começa a ler como a ata, a gente aí convenção. também. Obrigado, Charles. Um abraço. E ele vai questionar, fala, mas eu não recebi a convocação, e o mais engraçado é que a assinatura dele está na lista de presença. Então é assim, e aí você manda a lista para ele que ele assinou, não, eu quero a convocação. Ué, mas você assinou, nós demos ampla publicidade do evento e até mesmo você esteve lá e participou do evento. Então as pessoas, eles querem justificar o erro deles. E o culpado sempre vai ser o síndico. Se tem uma coisa importante também, Jonathan, para as pessoas, principalmente quando fazem implantação, e proíbe as pessoas de entrar no condomínio. Impede e tudo mais. Se a gente olhar a convenção e ver direitinho, fala que é proibido fazer as coisas dentro do condomínio. Quando eles quebram as regras, eles são punidos. Então, o condomínio, se eu sou proprietário, eu tenho direito a livre acesso à minha casa. E às vezes eu vou fazer minha mudança, eles trancam a porta, não deixam. Eu chamo a polícia, eu vou entrar. Porque é a minha casa. Você está impedindo o meu direito. O que eu posso fazer é, você vai entrar, mas você vai ser penalizado conforme a convenção e regimento interno identifica. Lá fala que é proibido entrar, não fala que o síndico tem que impedir a pessoa de entrar. Não fala que o síndico, ou o porteiro, ou o zelador tem que impedir e não pode deixar a pessoa entrar de nenhum jeito. Eu não vi nenhuma convenção escrito isso. Talvez tenha alguma, mas eu nunca vi. Ela tem o quê? Quando a pessoa quebra a regra, ele é penalizado com notificação e multa. Então, a pessoa chegou, quer fazer a mudança, você fala, olha, não pode. Ah, mas eu vou fazer mesmo assim. Então, você já fica notificado de que se você entrar e fazer a sua mudança, o senhor será multado. Essa é a regra. Tudo bem? É o que fala. Mas a gente enxerga, vê muito em condomínios o que? As pessoas impedem o outro de fazer a mudança. Aí o cara tem um prejuízo lá de 5, 10 mil reais. Ele guarda tudo isso, entra com processo na justiça e ganha do condomínio. Ah, mas qual era a regra, então? Fala, a regra é que eu não podia. Se eu fizesse a mudança, eu pagaria a multa. Eu nunca me recusei de pagar a multa. Agora ele cessou meu direito de ir e vir na minha propriedade. Aí já começa a entrar numa outra seara que não é minha, é de advogado. Hein? É mais para saber que isso é comunicação também. Entendeu? Mas esse exemplo que você citou é bastante pertinente, eu até participei aconselhando um lado e outro, e aí entra naquele assunto que você falou que é conflitos de interesse, né? Justamente tinha uma regra dessa num condomínio, estamos falando para todo o Brasil, na região ali do Morumbi, aqui, São Paulo, tinha lá essa regra, né, de mudança, o subsíndico estava lá no lugar do síndico, obviamente, porque era profissional, e ele quis barrar a entrada de uma nova moradora. O condomínio era relativamente jovem, 1 ano e meio, por aí, e a moça chegou ali faltando coisa de 15 minutos depois do que era o limite, enfim, estava com família, estava com tudo. E aí ela ligou para o síndico autorizou. E aí esse subsíndico se sentiu desautorizado, mobilizou um pessoal, tirou e acabou assumindo como síndico. Veja o nível que chega a situação, aquilo que a gente havia falado há pouco. O síndico fez, na minha visão, né, até de acordo com o que você está falando, o correto, podia depois multar, podia notificar, podia fazer. Agora, não deixar a pessoa entrar na própria casa dela é uma situação muito, né? Dura. É falta de informação, né, Jonathan? Em alguns condomínios, infelizmente, ainda tem aquelas pessoas que querem ser o coronel do condomínio. Eu mando, é a minha casa e vai fazer do jeito que eu quero e da forma que eu quero. Então, esse tipo de é perigoso. E mesmo com o síndico profissional hoje, tem muitos síndicos profissionais que eles atuam nos condomínios, mas infelizmente eles não conseguem gerar o resultado. Eles vão se dizer, as pessoas não gostam muito dessa palavra, nem vou usá-la, mas eles acabam sendo lá um gerente de condomínio, não um síndico. Ele assume toda aquela responsabilidade civil e criminal, mas quem toma a decisão não é ele, é o conselho. Sim. São as outras pessoas, ele vai lá e só executa. Então, esses condomínios, nós temos que ter muito cuidado.
Por quê? Porque se você faz algo, eu mesmo já neguei de fazer muitas coisas em condomínios porque não eram coerentes, eu iria ter problema lá na frente. Sim. Então, assim, quando as pessoas me fazem esse tipo de questionamento, falam, você precisa fazer dessa forma, eu dou uma folha de papel em branco e peço para ela, por favor, eu, fulano de tal, assumo todas as responsabilidades e consequências referente a esse ato, inclusive com a penhora do meu apartamento, caso venha gerar qualquer dano para o condomínio. Se fizer um documento desse para mim, eu vou fazer. Aí, por quê? Eu não vou fazer e assumir uma responsabilidade por uma decisão errada de outra pessoa. Porque você sabe que não é. Meu papel dentro do condomínio é orientar, treinar e fazer com que as coisas aconteçam dentro da lei. E mesmo fazendo dessa forma, as pessoas vão falar mal, você vai ter problemas, as pessoas não vão te respeitar, enfim, isso faz parte. Por quê? A oposição faz parte, não é ruim, isso é bom. Por quê? Isso faz com que nós possamos crescer, nós possamos progredir, sermos pessoas melhores a cada dia. Assim, a gente fala às vezes, né, que só para ilustrar síndico condômino profissional, mas existe muito síndico condômino que atua profissionalmente, né, e existe muito síndico profissional que nem tanto. Então, na verdade, o termo da lei é estranho ao condomínio, mas fica ruim falar dessa maneira, né, estranho ao condomínio. Então, apenas aqui, didaticamente, a gente fala isso, mas eu sou com certeza aí vários anos no mercado, conhecem bons síndicos condôminos que fizeram gestões muito boas, e, infelizmente, alguns colegas de profissão que nem desempenharam tão bem, não é isso? Não, hoje é mais uma falácia do mercado, como você mesmo disse, mas síndico é síndico, independente de ser condômino ou profissional, né? Isso são falácias do mercado. Síndico é aquela pessoa escolhida por uma assembleia para representar a maioria dentro daquele ambiente, do condomínio. Então, ele tem o poder para agir naquele condomínio, tomar as decisões e fazer e gerar o resultado. Então, nós temos síndicos que são bem informados, que têm conhecimento, tanto que são considerados síndicos profissionais, ou aquele síndico morador proprietário. Como eu te disse, muitos desses síndicos que são síndicos hoje, moradores, se formaram, foram se especializar, conhecem muito de condomínio. Eu posso te citar pelo menos 10 síndicos que são condôminos, e hoje eles, um dos negócios deles é atuar como síndico profissional também em outros condomínios, porque é um mercado que vinha crescendo a cada dia mais. Sim. E hoje nós temos incontável número de pessoas se dizendo síndicos profissionais, e se você for analisar e pedir para eles, eles não têm todo esse conhecimento que é necessário. Mas se buscar e trabalhar, vai ter. Eu costumo dizer que nada é impossível. Se você desenvolver e buscar o conhecimento, você vai gerar o resultado esperado em qualquer ambiente que você estiver. E o mercado é grande, né? Tem espaço para todo mundo, né? Muito grande. Tem muitos condomínios aí sedentos por um síndico, um bom síndico. Não vou dizer um síndico profissional, por um bom síndico que vai trazer as soluções dos problemas daquele condomínio. E depende, tem síndico que são perfil. É perfil. Tem condomínio que eu não vou me adaptar. Teve um condomínio que eu não consegui me adaptar. Uhum. Alguns, né? Não vou falar um só, mas único. E aí você acaba falando, olha, aqui eu não consigo, é melhor se contratar uma pessoa que tem o perfil, como eu te falei, são condomínios que as pessoas querem que eu faça aquilo que eles querem, independente se está certo ou errado, faz porque eu estou te mandando. Aí comigo não funciona muito, porque vou fazer o que a lei manda, o que é correto. Perfeito. E o que a Assembleia determina, aí eu faço. Quando eles falam assim, eu falo, vamos levar para uma Assembleia, se a Assembleia determinar que nós podemos fazer dessa forma, eu faço. Eu vou esclarecer, vou pontuar lá que vou colocar meu ponto de vista, vou colocar o que a lei fala, e aí vocês assumem o risco se acontecer qualquer problema no futuro. Perfeito. Pessoal, queria te agradecer demais aí pelo seu tempo. Por incrível que pareça, faltando um minutinho e pouquinho aí, então eu queria que você despedisse da turma aí, por favor, para que nós concluirmos aqui, porque o Instagram ele é danado, ele corta mesmo no final. Só não, você dá um tchau aí adequado ao pessoal e já te agradecer de antemão. Não, tá bom, Jonathan. Pessoal, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar com o Jonathan hoje e poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Como o Jonathan mesmo disse, eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de Santo André e tenho buscado algumas parcerias público-privadas para melhorar a saúde e a educação na cidade,
de uma forma coerente, trabalhando para realmente fazer leis e aprovar leis que vão ajudar o município de Santo André a ser melhor. Não adianta eu falar aqui que eu vou asfaltar ruas, fazer as coisas, que isso quem faz é o prefeito. Eu vou trabalhar, fiscalizá-lo para que ele faça aquilo que ele prometeu e trabalhar para aprovar leis que vão ajudar a minificar essa diferença social que existe, principalmente no município de Santo André. A classe média é a que acaba, a classe média e a classe baixa é a que sofre mais. Muito obrigado, um abraço a todos. Nilson, obrigado demais. Convido todo mundo, terça que vem temos mais uma live. E, Nilson, até a próxima. Um abraço. Forte abraço. Tchau, tchau.